pegando esse gancho aí sobre crescimento, a gente vê muitas igrejas, muitos lugares crescendo em quantidade, mas não crescendo em qualidade, né? E entrando no assunto de discipulado, é importante, né? Nós temos um bom discipulado, porque a gente precisa de multiplicar, né? Aquilo que Deus quer que a gente faça, né? Como que Jesus fala, seja pequenos cristos aqui na terra, né? Então, multiplicar cristos aqui na terra, multiplicar pessoas que agem conforme a palavra diz para a gente agir. Então, como que seria, né, a gente ser um discípulo e multiplicar, fazer discípulos? Então, a multiplicação está no coração de Deus, né? Se nós formos olhar na Bíblia, nós vamos ver a todo tempo Deus dando uma ordem. O primeiro homem da terra, né, recebeu uma incumbência, né, para ele ser fértil e multiplicar, encher a terra. Sim, E como igreja, muitas pessoas falam assim: toda pessoa é crescer, todas as pessoas são números. Mas a Bíblia é assim. Se nós formos ler a Bíblia lá em Atos, a igreja crescia assim, até eles não poder mais contar. Aí eles começaram a usar superlativos, porque não tinha mais como contar. Porque se tiver a presença de Deus, não tem como não ter crescimento, não sim, ter edificação da igreja. Só que as pessoas hoje, né, existem muitas igrejas gourmetizadas, sim, igrejas que elas nascem dentro de um ano, ela tem 1.000 membros. Não tem como. Não tem como, porque naturalmente essas pessoas que estão ali, não estou generalizando, mas teoricamente elas vieram de outra igreja. sim, Porque um ano você formar 1.000 pessoas dentro do processo de você evangelizar, dentro do processo de você discipular, batizar essa pessoa, discipular, acompanhá-la, né, para que ela esteja ali já dando mais passos sozinhas na fé, é um processo muito demorado. sim, Porque tem pessoas que respondem muito rápido, mas tem pessoas que demoram muito tempo para responder. uhum, Então, mais do que crescer em quantidade, nós precisamos crescer em discípulos. A igreja não cresce com membros, ela cresce com discípulos de Jesus. Não há uma citação na Bíblia para você crescer sua membresia. Há citação na Bíblia para crescer o número de discípulos, sim, multiplicar o número de discípulos. Então, a igreja que se nós formos ler o livro de Atos, né, que é o que mais fala disso, ele vai falar que crescia o número de discípulos, ou vai dizer que crescia a palavra. Em dois momentos no livro de Atos, vai dizer que crescia a palavra. Então não vai falar que a igreja crescia. sim, Não vai dizer que o número de membros aumentou. Vai dizer que aumentou-se o número de discípulos e aumentou e cresceu também a palavra. Porque essa palavra que tem poder de transformar as pessoas. Então, o crescimento com o discipulado é justamente o que nós falamos um pouco antes. É alguém mais maduro levando o imaturo à maturidade. sim, Então, hoje, se eu não tiver. Uma vez perguntaram para Elias Dantas, né? Elias Dantas é uma referência. sim, Perguntaram para eles assim: como que eu posso ter uma igreja de 5.000 membros? Era a pergunta na caixinha dele lá, né? E ele pegou e falou assim: olha, é difícil falar isso. Mas se eu fosse responder assim, ter uma resposta contundente, eu falaria: tenha 500 líderes que influenciam 10 pessoas, cada um. Eles, simples assim. E eu concordo, porque se uma pessoa está influenciando 10, a outra influenciando 10, elas vão ser cuidadas, elas vão ser discipuladas, elas vão ter alguém a quem recorrer. Agora, se você tem uma igreja de 5.000 membros e você não tem líderes, primeiro, ou o pastor vai morrer tentando cuidar do povo, é, ou ele vai morrer pela imaturidade das pessoas, ou ele não vai pastorear. Ele vai começar a colocar eventos, trazer uma banda legal, fazer a igreja cheia de efeito especial, sim, injetar dopamina no pessoal, para o pessoal ficar lá. uhum, Agora, uma igreja para crescer, naturalmente demora, tem uma um plantação, tem uma processo, estrutura,
tem a preparação de um líder para cuidar. Porque se a gente fazer um show, vai vir muita Com gente. certeza. Se trazer alguém famoso, vai vir. Mas como que essas pessoas vão embora? Eu ouvi uma frase recentemente, que a questão não é quantas pessoas estão vindo no culto. A questão é quantas pessoas estão sendo transformadas. Sim. Porque o objetivo é a transformação. Não é que elas venham somente, mas que elas sejam transformadas. Então, nosso desafio é esse: levantar discípulos que fazem discípulos. Repito o que Paulo falou para Timóteo: recebeste de mim, transmita a almas fiéis, e este também transmita a outros. Amém. É pegar a cruz e seguir mesmo, né, pastor? Não tem outro caminho, né? É, E o senhor falando aí, né, de eventos e tudo mais, infelizmente é aquilo que tem mais chamado a atenção, mas é como o senhor falou, né? Como é que vai ser o pós disso? Como é que. Será que a pessoa, ela veio, o coração dela realmente estava aqui? Né? Será que a mente dela estava aqui, ela estava totalmente aberta para poder receber aquilo que Deus quer para ela, ou ela veio por causa de status, ou ela veio porque era legal, porque eu vou publicar um stories ali no Instagram e falar assim, como se fosse na academia, né? O de hoje tá pago, estive presente. E não é sobre isso, né, pastor? É o interno mudando o externo, não é o externo mudando. Então, então a gente precisa de mudar de dentro para fora, né? Verdadeiramente, porque hoje as pessoas estão externando que elas estão felizes, mas internamente ela tá passando por uma depressão, ou ela está passando por uma luta interna. Então é isso, né? e nós só vamos conseguir saber se ela está bem mesmo no relacionamento. Sim. Porque se você olhar um vídeo, né? Olha da sua igreja lá um vídeo, as fotos, só parece anjo. Você olha assim e fala assim, esse pessoal não peca, É não. verdade. As expressões, as lágrimas, Sim, é algo muito bonito. É algo muito bonito. Mas você quer saber a realidade da vida de alguém, entra na casa dela. sim. O Porque na íntimo dela. igreja, o máximo que você vai ver da pessoa é a nuca dela. Verdade. Agora, por isso, voltando para as células, na célula não, você vai ver o olhar da pessoa. Ela fala alguma coisa, no momento que ela fala, você vê que ela mudou, a voz embargou, Sim, ela ficou diferente. Você percebe, olha, tem alguma coisa aí. Quando ela fala de pai, parece que ela sente alguma coisa. Não, quando ela fala do marido, ela sente alguma coisa. Você começa a perceber, você começa a sentir. Então, você entrar na vida da pessoa, a gente ouve onde o pessoal fala muito, né? Cada um tem que cuidar da sua vida, né? Não é que as pessoas fala, no falam, mas no mundo fala assim evangelho mesmo. não. Nós cuidamos da vida dos outros. É verdade. Nós cuidamos mesmo, tem que cuidar. E quando eu chego para a pessoa e sento assim, eu tive uma experiência uma vez. Um pastor veio aqui e falou assim: pastor, eu queria de 2 em 2 semanas conversar com você sobre as células. Vamos deixar marcado? Eu falei: vamos. Ele veio a primeira vez, ele veio a segunda vez. Aí na terceira vez ele veio, ao sentir de Deus assim, eu falei assim: não vou falar de células hoje. Aí quando ele começou a fazer um tanto de pergunta, eu peguei e falei assim: pastor, como é que você está? Sua família está bem? Ah, irmão, acabou. Aí o homem. Aí a lágrima já veio na hora e ele explodiu ali naquele momento e começou a falar o que ele estava passando. E eu Sim. peguei e falei com ele, falei assim: olha, vamos tirar esse tempo aqui para a gente conversar, não falamos mais nada de célula, de igreja, tratamos sobre a vida dele, sobre a vida dele. Amém. E acontece muito isso aqui com líderes. A gente tem que ter muito esse time, esse discernimento, que Sim. eles vêm falar sobre o trabalho, sobre a célula. Só que aí, quando você pergunta como está lá na sua casa, aí já era. Acabou. Desarmou. Aí muda tudo. Então, olha, tem um pastor, acho que é o Pedro do Borel, que fala que pessoas têm rosto e têm nome. Sim. Nós temos que ter um cuidado muito grande para não usar a pessoa como um número para a nossa projeção ministerial. A Verdade. gente tem que tomar esse cuidado, porque senão eu vou ser seletivo nas pessoas que eu quero. Se alguém tem um potencial,
eu estendo um tapete vermelho para ela. Aí Uhum. se é uma pessoa caladinha, que não tem tanta, né, Aos olhos de aparentemente outras pessoas, né? desenvoltura, aí eu vou tratar de outra forma. E isso é acepção de pessoas e é um grande pecado. Sim. Então eu tenho que olhar para as pessoas com igualdade, porque a pessoa fala assim, por que você gosta tanto de número? E até nessa madrugada eu estava fazendo percentual, fazendo algumas pesquisas, eu gosto muito de números. Sim. Eu falo assim, eu gosto de número porque atrás de cada número é uma vida. E Sim. atrás de cada vida é uma Não história. é apenas números. Então, né, eu tenho que olhar para a pessoa e saber, tem uma história ali atrás, tem uma vida ali atrás. Sim. E eu tenho que me preocupar. Uma vez um líder falou comigo assim, nossa, o fulano de tal, ele não responde a nada que eu peço, eu dou uma direção, ele não faz e tudo. Eu peguei e falei com ele assim, tá bom. É, você conhece os pais? Você sabe se essa pessoa tem pai, tem mãe? Ele, a mãe eu sei que tem, pai não sei não. Eu falei assim, onde que ele mora? Falou assim, é o bairro. Falou o bairro. Falei, qual rua? Ah, perto de tal lugar. Você não sabe a rua? Não, eu não sei não. Ele trabalha com o quê? Ah, não sei. Eu falei assim, meu querido, você não conseguiu o coração da pessoa, mas você quer as mãos dela. É complicado. Então, antes de Jesus querer nossas mãos para trabalhar, ele quer nosso coração. Amém. A igreja de Éfeso, ela trabalhava, mas ela trabalhava para Deus sem Deus, porque ela Sim. perdeu o Senhor e ela foi exortada. Então, as pessoas, elas não são descartáveis, elas têm uma história. Então, eu preciso entender essa importância de quem Deus colocou. Eu tenho uma responsabilidade de cuidado com aquela pessoa. Não é que eu vou resolver todos os problemas da vida dela, mas eu Sim. tenho que pelo menos me importar. Sim. Voltando para o samaritano, né? A, o sacerdote, o levita, veio do templo. Só que o que eles fizeram? Foram indiferentes. Eles não só não se compadeceram daquele homem quase morto ali espancado, mas eles foram para o outro lado da rua. Foi a indiferença. Sim. Agora, será que se ele fosse ali um levita que tivesse ali, fosse um sacerdote, fosse uma pessoa bem renomada naquele momento, será que eles iam passar para o outro lado da rua? Eles não iriam, porque nós temos essa tendência. Então, precisamos criar um equilíbrio, sabe, é, despertar as pessoas para o trabalho, Sim. mas também me importar com ela. Eu tenho algo que eu falo muito do Céu Azul, quando eu cheguei, o pessoal todo queria, vamos trabalhar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu falei, calma, respire. E uma Conheci frase esse que eu povo falo com primeiro. todo mundo lá, você é mais importante do que aquilo que você faz. Sim. Eu sempre digo isso. Por quê? O dia que você parar de fazer, então você não vai valer nada? Verdade. Não. Você é mais importante do que aquilo que você faz. Então, foi o que Jesus fez. Jesus conviveu com aqueles homens. Jesus ele se vestiu de humanidade, conviveu com os 12, viveu os dilemas deles ali. Jesus tem que ter paciência, né, com o discípulo. Ele estava ensinando todo o tempo. Ele falou assim: não é possível que vocês estão me perguntando isso. Eu ensinei tantas vezes. Mas Verdade. é isso, o relacionamento. E a gente precisa pensar. Eu acho que é uma prioridade nossa hoje como igreja. Amém, pastor.